Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu irei falar um pouco sobre Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Essa é uma obra do romantismo brasileiro, não com tantas características assim do romantismo, mas a gente vai ver mais na frente o motivo pelo qual. Então, Manuel Antônio de Almeida, esse aqui é o livro, tá? Memórias de Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Essa aqui é a coleção Clássicos da Literatura Brasileira, certo? Então, Manuel Antônio de Almeida, ele nasceu em 17 de novembro de 1830 no Rio de Janeiro, e ele foi médico, foi jornalista, funcionário público, e ele faleceu em Macaé em 28 de novembro de 1861, alguns dias após seu aniversário, né? E interessante o seguinte, Memórias de um Sargento de Milícias, eu não vou fazer um resumo da obra, eu vou falar de algumas características que são bem marcantes e que, como essa obra ela vai cair no vestibular deste ano, no PAS 2020 da UEMA, seria bem interessante trabalhar principalmente com essas características, certo? Então, essa obra foi um romance, ele foi publicado primeiramente em folhetins entre os anos de 1852, 1853, por aí. E assim, ele não tinha, primeiramente ele não tinha um autor. Era tipo como se fosse um anônimo. E depois, ele foi o livro mesmo, a obra foi publicada só em 1854. E o autor, o nome do autor que constava no livro era Um Brasileiro. Interessante, né? Como Manuel Antônio de Almeida, ele era bem enigmático, podemos dizer assim. E essa obra, ela traz assim as classes populares do Rio de Janeiro da época e principalmente a classe média e baixa, né, que é uma coisa que fugia aos padrões românticos da época, e por isso ele pode ter sido até criticado por alguns, porque alguns podem não ter considerado ele como sendo uma obra romântica, né? Porque a gente sabe que o romântico, a característica romântica da época era aquela melancolia, a representação da classe burguesa, e aí Manuel Antônio de Almeida vem e quebra todo esse paradigma e faz uma obra nova e com características totalmente diferentes, e isso talvez acabe influenciando outras obras futuramente, né? Então, essa obra ela conta a história de Leonardo, que era uma criança muito. Ele não vai contar só a história de Leonardo quando era criança, mas quando ele era criança, ele aprontava muitas travessuras. E depois que ele cresceu, ele virou um sargento de milícias, mas não foi assim de uma hora para outra. Cresceu, virou um sargento de milícias, não foi assim. Quando os pais de Leonardo, eles brigaram, se separaram, o padrinho dele e a madrinha resolveram criá-lo, né? E aí eles tentaram educá-lo para que ele fosse padre, mas o pequeno era muito travesso mesmo, assim, demasiadamente travesso. E aí acontece que eles não conseguiram, conseguiram com que ele ficasse apenas mais 2 anos na escola, e ele aprendeu a ler muito mal, a escrever pior ainda, e ele só sabia fazer brincadeiras mesmo, travessuras, e por isso ele acabou não ficando na escola. Então, aconteceu que depois dele já grandinho, ele conheceu uma dona chamada Luizinha, que era sobrinha da Dona Maria, uma vizinha que eles tinham, e ele se apaixonou por essa Luizinha. Só que tinha um amigo da família chamado de José Manuel, e ele pediu a Luizinha em casamento porque ele sabia de uma certa herança que ela iria receber. E o Leonardo, muito esperto, já estava sabendo lá da história e tal, e foi lá e alertou o padrinho dele e a madrinha. E a madrinha não perdeu tempo, correu, contou para a Dona Maria, né? E a Dona Maria expulsou o tal José Manuel da casa dela e proibiu o casamento. Lógico, né? Ele estava interessado somente na fortuna da sobrinha dela. Então acabou-se bem ali o casamento. Só que Leonardo não ficou com a Luizinha ainda, certo? O padrinho dele, passado essa cena, o padrinho dele adoeceu, 3 dias depois morre, e ele deixou uma herança para o Leonardo. E
Como eu falei no início, ele pegou o Leonardo para criar quando pequeno ainda, porque os pais brigaram, se separaram, enfim. E ele deixou essa herança para o Leonardo. Essa herança ele ganhou quando ele trabalhava no navio negreiro como médico. E ele recebeu essa herança do capitão e deu para Leonardo. E quando o pai de Leonardo, que também se chamava Leonardo, só que Leonardo Pataca, soube dessa herança, o que ele fez? Sim, chamou Leonardo, vamos vir morar comigo. E aí Leonardo inocentemente foi, só que depois eles brigaram, Leonardo fugiu de casa e aconteceu que ele encontrou um velho amigo da infância que também era muito perturbado igual ele. E ele ficou por ali. E ele conheceu uma moça chamada Vidinha, por quem ele se apaixonou e tal. E aí ele foi preso. Depois soltaram ele. E depois que ele foi solto, ele virou sargento de milícias. E aí ele foi, reencontrou Luizinha, que é no caso Luísa, e eles se casaram. Então, como podemos ver, Memórias de um Sargento de Milícias é uma história assim, muito louca e a gente acaba entendendo que tem muita influência da, da infância que o próprio autor teve, porque o pai dele era um sargento, se eu não estou enganado, e a mãe dele não, a mãe dele é tranquila, mas o pai dele era um sargento e a vida dele, o pai dele morreu quando ele tinha uns 10 anos de idade, e aí toda a infância sofrida que ele teve provavelmente é retratada nessa obra, né? Então, ela traz uma linguagem bastante coloquial da época. O que é uma linguagem coloquial? Nós temos a linguagem culta e a linguagem coloquial. A linguagem coloquial, os românticos da época, eles utilizavam muito da linguagem culta, porque era mais voltado para a burguesia, essas coisas. E aí, vem Manuel Antônio de Almeida com a linguagem coloquial, que é a linguagem falada pelo pessoal da época. E gente, tem bastante barulho aqui hoje, final de semana. Então, voltando pro assunto, então ele tinha uma linguagem muito coloquial, ele tem expressões no texto que você realmente vai ter que ir lá no dicionário, no Google. Eu não digo nem dicionário, digo vai no Google e pesquisa, porque é uma coisa bem de época mesmo, que você não vai entender algumas colocações. Eu nem vou deixar citações aqui, porque você vai precisar ler a obra, porque, como eu falei, eu não vou fazer um resumo, super resumo da obra, só vou falar de algumas características, e você vai precisar ler a obra sim. Mas, enfim, ele é considerado um romance por José Veríssimo, que considera um romance pré-realista, como eu falei lá no início, porque ele retrata a realidade da camada social vivida, principalmente da camada social baixa e média da época do Rio de Janeiro. E também Mário de Andrade ele vai dizer o seguinte, que se trata de uma obra aproximada ali do romance picaresco espanhol, principalmente dos autores como Lazarillo de Tormes, que tem essa característica nas suas obras, certo? Então, mas por que ele pode ser considerado um romance picaresco? Exatamente pela falta de sentimentalismo. A gente vê ali que não há um sentimentalismo, é mais uma coisa de humorismo. E o personagem central, ele não é um herói, como geralmente deveria ser os personagens principais ali das obras românticas. Ele não é um herói, muito pelo contrário, ele é um anti-herói. E ele também não é um vilão. Então, ele é um malandro de natureza picaresca mesmo, e ele é muito próximo do pícaro espanhol. O que é o pícaro espanhol? É aquele personagem astuto, desonesto, o malandro carioca. É isso que ele está sendo representado, malandro carioca. Então, o romance, ele é escrito em primeira pessoa, o foco narrativo é em terceira pessoa e se trata de um romance de costumes. Por que um romance de costumes? Porque, como eu já falei antes, são tradições que existiam lá na época no Rio de Janeiro, tanto que em quase todos os capítulos da obra nós temos
festas, festejo disso, festejo daquilo. E assim, essa obra, ela é dividida em duas partes, certo? A primeira parte, ela vem falar da origem, nascimento e batizado de Leonardo, os primeiros infortúnios, despedida das travessuras, a fortuna, o vidigal, a primeira noite fora de casa, a comadre, o pátio dos bichos. A primeira parte ela é dividida exatamente em 23 capítulos, certo? E a segunda parte ela é dividida em 25. Então, e assim, interessante é que Manuel Antônio de Almeida, ele nos traz, assim, no final, ele nos traz um final feliz, para Leonardo Pataca, Leonardo Pataca era o pai. Ele traz um final feliz para Leonardo. E assim, é uma obra bastante, como que eu posso dizer? Porque, como eu falei, a linguagem não é tão acessível para nós, dos dias atuais. Então, a gente tem que ficar sempre recorrendo a dicionários, ao Google, para saber o que significa isso, o que significava. E assim, mas é uma obra bem legal, a questão do humorismo, e eu super recomendo. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído com alguma coisa para quem vai fazer o vestibular da UEMA e para quem quer estudar no sentido geral. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo.